Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a minha carteira em dólar que eu tenho confeccionado, ou melhor, que eu tenho montado desde o ano de 2021. É uma carteira que eu tenho focado em renda, a fim de que eu possa ter uma aposentadoria até o ano de 2035, que foi a meta que eu tracei. Então vamos lá, para começar aqui o nosso vídeo, eu vou começar mostrando aqui basicamente a corretora que eu utilizo. Eu utilizo atualmente a corretora Avenue, e ela é uma corretora destinada aos brasileiros que investem nos Estados Unidos. Então vocês podem ver aqui o meu patrimônio atual nos Estados Unidos, que é a soma do meu saldo na conta de investimentos, o meu saldo total na conta banking e o meu portfólio de investimentos da Avenue. E aqui o saldo em conta líquido, já descontado os 30% de imposto de renda retido na fonte, que lá nos Estados Unidos o imposto de renda incide sobre dividendos, diferente aqui do Brasil que não há a incidência do imposto de renda. Então aqui vocês podem observar outras funcionalidades como o depósito, o câmbio e a retirada. Aqui é a minha carteira de estoques, ações, atualmente que eu possuo, além dos meus ETFs. Eu também tenho uma estratégia focada em ETFs que nós vamos procurar desmembrar de agora em diante no nosso canal. Mas o principal motivo de eu estar aqui com vocês é para mostrar qual que é o foco da minha carteira de investimentos. O foco da minha carteira de investimentos é em proventos. Eu tenho pegado todos os meus investimentos, meus proventos e tenho reinvestido religiosamente na minha carteira. Então, se vocês observarem, aqui basicamente eu tenho os meus portfólios. O meu portfólio é com o crescimento, a rentabilidade da minha carteira. Então, atualmente nos últimos 12 meses, eu estou com 7,5% de rentabilidade. Contando no mês atual, que é o mês de novembro que eu estou gravando este vídeo, a minha rentabilidade está negativa. Comparando aqui os 6 meses, a minha carteira tem rendido 5,2% aqui na Avenue. Lembrando o seguinte, essa rentabilidade é composta por todos os investimentos do meu portfólio, tá? Que desconsidera aí as tributações ou taxas do Brasil. Passando aqui para os proventos, acho muito legal essa aba da Avenue aqui, que ela mostra esse gráfico dos proventos recebidos nos últimos 12 meses. E esses são os proventos líquidos, já descontados 30% de R. Então, se vocês observarem aqui, no mês de abril de 2025, eu recebi 769 dólares e 12 centavos líquido. E no mês de setembro, no mês de outubro, melhor dizendo, eu recebi 226 dólares e 45 centavos. Para os projetados, a perspectiva é muito boa. Eu tenho uma projeção de 920 dólares e 31 centavos que eu vou reinvestir para fazer a minha carteira crescer de modo a eu aposentar em 2035. Essa vai ser a minha estratégia. Já para dezembro, eu tenho uma provisão de 323 dólares, quase 324 dólares de dividendos. E aqui embaixo vocês podem ver aqui os dividendos já contando aqui o imposto de renda. Então isso aqui é o que cai juntamente com o imposto de renda. E aqui em cima a parte líquida, tá? Eu costumo também controlar os meus investimentos com base nessa planilha aqui do Google Drive, né, no Google Sheets. Então vocês podem observar aqui os meus tickers, né, a cotação é linkada ao Google Finance. Vocês podem perceber também aqui qual que é a classe de ativos, tá? A quantidade que eu possuo, lembrando que no mercado norte-americano você pode comprar frações, que é diferente do Brasil, que você só pode comprar o lote padrão, e não existe fração, mesmo no mercado fracionário que você compra abaixo de 100 ações no Brasil, você não consegue comprar frações decimais. Aqui o meu custo, aqui o valor atual, o lucro ou prejuízo, a rentabilidade, o percentual na carteira e aqui uma estratégia específica que eu tenho de ETFs, em que eu tenho o percentual previsto e o valor aqui que atualmente existe na minha carteira. Então eu faço os aportes aqui mensais, procurando seguir essa estratégia. Então é uma estratégia que eu tento seguir de forma a ter uma carteira vencedora. Lembrando que eu não sou expert no mercado, mas enfim, eu procuro fazer da melhor forma possível a fim de ter os meus investimentos. E aqui são os proventos do mês, tá? Eu costumo colocar aqui os proventos meus de forma líquida, já descontando imposto de renda, já que uma vez que é esse dividendo que eu vou reinvestir na bolsa.
E aqui as notas que eu vou lançando para o meu controle, né, para fim de preço médio e tudo mais. Não gosto muito desses aplicativos de controle de investimentos, uma vez que a gente fica preso neles e qualquer nova atualização nós temos que pagar. A não ser que eu ache algum aplicativo no futuro que compensa e que não seja tão caro. No meu momento eu evito gastar com essas situações, tendo em vista que meus aportes são pequenos, mas eu procuro controlar no Google Drive e tem dado muito certo. E aqui os proventos no ano. Então, o primeiro mês que eu recebi proventos na Bolsa Norte-Americana foi em janeiro de 21. Eu recebi 10 dólares e 28 centavos líquidos. Aqui nessa planilha é todos os dividendos líquidos, já descontado o imposto de renda. Aqui eu procurei colocar o total que eu tenho recebido, né, junto com a projeção de novembro e dezembro. Procuro colocar um guidance de proventos, que eu posso revisar futuramente conforme for a situação. Que o crescimento dos meus proventos, que logicamente no início eles são muito grandes, tá? Mas eles não se mantêm no correr dos anos. E aqui o meu yield on cost total em dólar e o meu yield on cost total em 2025. Aqui é 2025 o ano, tem que mudar, tá? Então 2,99% em dólar e é líquido, tá, pessoal? E aqui as vendas que eu já fiz aqui. Lembrando que as vendas que eu faço, elas são vendas bem reduzidas, eu quase não vendo. Eu mais compro do que revendo. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo, eu tenho uma grande posição aqui em caixa atualmente, que é o SHV, o ETF SHV. Ele rende basicamente a taxa de juros aí da economia norte-americana. Então, quando eu coloco aqui no percentual, eu tenho atualmente aí 33,80% de caixa, tá? E esse é a minha estratégia, tá? Então, basicamente, pessoal, eu vou procurar fazer aqui o seguinte: eu montei uma apresentação para mostrar para vocês o objetivo deste vídeo, tá? O objetivo deste vídeo é mostrar a minha carteira de investimentos dos Estados Unidos, bem como a evolução da minha renda passiva em dólar, sem enrolação, mostrando no Skin the Game aí como que eu vou montar essa carteira, né? Como vai ser a minha renda passiva, os meus aportes, os meus ativos e a minha jornada como investidor pessoa física. E eu quero também aqui mostrar a importância de se ter uma carteira de renda em dólar para não ficar submetido ao risco Brasil, né? Nós temos uma moeda extremamente vulnerável que é o real, que é submetida a diversos riscos jurídicos, né? Uma grande insegurança jurídica. E o objetivo é mostrar que investir numa economia forte igual os Estados Unidos, você tem muitas vantagens em que pese você ser residente fiscal aqui no Brasil, tá? Você tem uma parte do seu patrimônio protegido na economia mais segura do mundo, na economia mais vencedora do mundo. E aqui, logicamente, eu quero mostrar a importância de aprender junto com vocês, usando do YouTube como ferramenta de aprendizado. E eu estou em fase de acumulação, pessoal, portanto, todos os proventos são reinvestidos na carteira. Eu vendo muita pouca ação na Bolsa dos Estados Unidos, igual eu falei. Eu evito fazer isso até para poder esses giros não complicarem um pouco o meu controle e a minha questão do meu imposto de renda. Eu sei que eu posso até perder um pouco deixando de fazer gestão ativa da minha carteira, mas eu prefiro fazer isso porque dessa forma eu durmo mais tranquilo e eu ainda tenho o meu trabalho ativo que eu faço, né, para poder estar aportando na Bolsa Norte-Americana, então eu não tenho tempo de ficar muito mexendo com os giros na carteira. E aqui, pessoal, pegando, né, o quadro da minha projeção de renda passiva, então, conforme eu falei, meu objetivo para 2035 é aposentar, tá? Então, aqui eu coloquei toda a renda líquida que eu tive em dólar de 2021 a 2025 e procurei fazer uma projeção até 2035. O CAGR da minha carteira, que é o crescimento anual composto dela, está muito alto, tá? 77,8% ao ano. É um CAGR muito caro que não tende a se manter. Senão, em 2035 eu teria uma renda multimilionária em dólares. É o que eu acredito que não vai ser o caso aqui, a não ser que a evolução durante o meu caminho aqui me permita aportar mais, né, quem sabe, e ter uma renda aí considerável em dólar. Então, a minha renda passiva de 2025, pessoal, já é 16 vezes maior que 2021. Então, é muito importante salientar isso. Igual eu falei mais uma vez, todos os dividendos foram reinvestidos integralmente. E eu vou simular minha renda passiva aqui para 2035, considerando 8,5% de aumento da renda passiva todo ano, sendo conservador, e um 20% de aumento aí num cenário extremamente otimista ao ano, tá? E aqui eu vou colocar também os cenários da inflação americana, que eu considerei aqui 2,5% ao ano, uma média bem realista.
Aqui, pessoal, apenas para conhecimento, são todos os meus câmbios enviados para os Estados Unidos. Aqui já é descontando o spread da corretora, tá? Bem como o IOF. Então, em 90 câmbios que eu fiz no decorrer desse tempo todo, eu aportei o valor de 98.238 dólares e 90 centavos. Então, a média do meu aporte mensal nesses 90 câmbios que eu fiz foi de 1.091 dólares na média. E aqui eu estou considerando na média de 90 câmbios, porque houve alguns meses em que eu fiz basicamente aqui mais câmbios. Então, se for olhar bem, esse aporte mensal ele é até maior, mas eu considerei assim apenas para ilustração, para vocês entenderem como que é a rotina de um investidor pessoa física que investe nos Estados Unidos. O meu objetivo aqui é mostrar basicamente todos os passos a passo do meu investimento, tá? E discutir mercados, né, dar informações, notícias, enfim, tudo mais. Então, pessoal, no cenário conservador, eu considerei aqui a projeção de 2026 e 2035 com 8,5% ao ano nominal em dólar. Tendo em vista essa situação, vocês podem observar aqui basicamente, né? 2035 a minha renda nominal seria de 7.195 dólares e a renda real em dólares em 2035 seria de 5.714 dólares, tá? Então, quando eu pego a renda anual nominal, isso dá aproximadamente 600 dólares por mês. E quando eu pego a renda anual real, eu tenho aqui 476 dólares ao mês. E de 2025 a 2035, a minha renda ela quase que dobra nominalmente e ela cresce aí basicamente aí, né, 79% em termos reais. Só corrigindo, a minha renda nominal, pessoal, ela mais que dobra, né? Deixando bem claro isso daí, 126%. E aqui eu estou assumindo um reinvestimento efeito composto na taxa de 8 por 5 anos, conforme eu falei. Então, se vocês observarem, é um crescimento muito expressivo, que eu considero bastante importante na carteira de investimentos. E aqui, pessoal, para um cenário otimista, eu considerei 20% ao ano nominal, tá? E se vocês observarem aqui, o crescimento nominal total foi de 519%. E a parte real, o poder de compra da minha carteira, subiu 330%. Então, a minha renda passiva em dólares multiplica por 6,2 vezes em valor nominal e 4,0 vezes em termos reais. Então, é muito expressivo isso daqui. Quando você converte isso para o câmbio da época, em 2035, com certeza, pessoal, a nossa moeda ela vai estar depreciada em relação ao dólar. Então, essa renda passiva em dólar vai ser muito expressiva, considerando a comparação com reais. Então, quando eu pego aqui basicamente a renda anual projetada para 2035, eu tenho 19 mil, quase 19.800 dólares nominal, o que equivale a 1.645 dólares por mês, e um poder de compra real aí que equivale a 1.120 dólares por mês, tá? Então, é bastante expressivo para quem, né, está investindo aí praticamente, sem considerar também nessa simulação, possíveis aumentos de aporte do bolso, tá? Porque isso é plenamente possível tendo em vista o aumento da nossa renda ativa. Passando aqui, pessoal, para as considerações finais, né? O que eu procurei fazer basicamente aqui? Uma tabela comparando os valores da renda com o cenário mais conservador de crescimento, o cenário mais otimista. E vocês podem observar aqui todas as comparações que nós já havíamos discutido no vídeo anteriormente. Então, o que eu quero mostrar? Né? Que no cenário base de 8,5%, a renda passiva mais que dobra até 2035, né? Garantindo aumento consistente do poder de compra em dólar. No cenário otimista, ela se multiplica por mais de 6 vezes, tá? Alcançando aí 1.645 dólares por mês, tá? Ou basicamente aí 1.120 em valores reais de hoje, né? O que é muito importante aí. Ambos os cenários, pessoal, indicam uma trajetória financeira sólida, onde o reinvestimento disciplinado dos rendimentos e os aportes regulares eles transformam o crescimento composto em acumulação real de liberdade, tá? Muito importante terem visto isso daqui. Então, pessoal, basicamente isso, né? Vamos continuando aqui na jornada juntos. Eu vou passando aqui os vídeos tentar passar com uma recorrência semanal, tendo em vista o meu tempo para gravar, que não é muito considerável, tá? Então, eu espero que com isso eu possa mostrar para vocês que vale a pena sim investir na Bolsa Americana,
mesmo sendo, digamos aí, um investidor pessoa física aqui no Brasil, tá? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.